Fala aí, galerinha, tudo bem? Quem não tem dificuldade na hora de calcular raiz quadrada? E mais, se for raiz quadrada de número decimal, aqueles númerozinhos que aparecem em vírgula, a dificuldade aumenta ainda, não é isso? Então, se você também tem essa dificuldade, você não pode perder essa aula de hoje, certo? Eu vou falar exatamente sobre isso. Não sai daí que é logo depois da vinheta. Ok, galerinha, professor Jefferson Fernando aqui com vocês, certo? Professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E antes de começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer aquele pedido básico aí para vocês, né? Para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder conteúdo novo, certo? E deixar aquele joinha no vídeo aí, certo? E agora, bora para a aula, né? Então, a nossa aula de hoje, raiz quadrada de número decimal, não é isso? Aqueles numerozinhos que aparecem vírgulas, certo? Então, sem enrolação, a gente vai aqui passar aos exemplos, beleza? Então, vamos ver aqui com exemplos como é que a gente calcula esse tipo de raiz. Então, o nosso primeiro aqui é calcular a raiz quadrada de 0,09, certo? O primeiro, eu vou fazer um passo a passo aqui bem especificado, que é para que vocês entendam o porquê de cada coisa. A partir do segundo, a gente já faz um processo mais direto, certo? E vocês vão ver que, à medida que vocês resolvem esses exercícios, vai ficando bem intuitivo esse tipo de resolução, beleza? Então, vamos lá. Para fazer esse primeiro, vou pegar aqui um slide em branco, certo? 0,09. É esse número que está lá embaixo da raiz, não é? Então, esses números, chamados de números decimais, eles são chamados assim porque eles são frutos de uma divisão por uma das potências de 10, beleza? Então, para calcular essas raízes, eu vou fazer, né, ou melhor, eu vou converter aqui cada número desse em uma fração, para depois a gente extrair essas raízes. Então, bora lá. Como é que vai ficar? No numerador, você vai colocar o número aqui sem a vírgula, 009, certo? No denominador, como eu já sei que vai aparecer uma potência de 10, então vai ser um número que começa com 1 e termina somente com zeros. Não é assim? Potências de 10, pode ser o 10, né? As mais significativas aqui. O 10 pode ser o 100, pode ser o 1000, né? São as potências que podem aparecer aqui. Lógico, também pode ser o 1, né? Porque seria o 10 elevado a zero, mas o 1 aqui não vai fazer diferença para a gente, ok? E aqui, quantos zeros vai aparecer, né? Vai depender disso daqui, ó. Como assim? Eu não tenho dois números depois da vírgula, eu não tenho aqui duas casas decimais, não é verdade? Então, essas duas casas decimais, elas implicam que aqui vão aparecer dois zeros. Tranquilo, né? Duas casas decimais, dois zeros, certo? E aí, galerinha, a gente vai ver aqui o seguinte, que esses zeros aqui são zeros à esquerda, não é? Então, eles são desprezíveis, digamos assim. Então, a gente pode nem colocar eles, não é isso? Então, fica só o 9 sobre o 100. Tranquilo também, não é isso? Então, eu converti o meu número decimal em uma fração, certo? Agora, eu vou voltar ao exemplo lá, beleza? Voltar ao exemplo. E aí, ao invés de escrever 0,09, né, aqui embaixo da raiz, eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de 9 sobre 100. Agora, eu vou aplicar uma propriedade dos radicais, que quando eu tenho a raiz de uma fração, eu posso escrever assim, ó, reescrever assim, ó, raiz quadrada do numerador, que no nosso caso é 9, dividido pela raiz quadrada do denominador, que no nosso caso é 100. Tranquilo isso também, né? Só separei aqui, beleza? E aqui, né, eu vou extrair essas raízes normalmente. Então, raiz quadrada do 9 dá 3. Raiz quadrada do 100, né? Raiz quadrada do 100 vai dar 10. E aí você divide aqui 3 para 10, o resultado vai dar 0,3. Então, esse 0,3 é a raiz quadrada de 0,09, certo? Aqui pode surgir uma dúvida. Ah, professor, mas sempre vai aparecer o 100 no denominador. Nesses modelos de exercícios mais simples, certo? Nesses modelos de exercícios mais simples, vai aparecer com duas casas decimais, certo? Para você calcular, geralmente aparece um 100, ok? Pode aparecer outros? Podem. Pode. Poderia aparecer um 1000? Até poderia, mas aí o 1000 não teria raiz exata, você teria que simplificar. Seria um modelo de exercício um pouco mais avançado. Poderia aparecer também um 10.000, certo? Que aí já teria raiz exata também. Então, nesses modelos mais simples, vão aparecer as potências de 10 que elas vão ter uma raiz quadrada exata,
ok? Em modelos um pouco mais avançados, vai poder aparecer raízes que não têm uma raiz quadrada exata, né? Ou melhor, potências de 10 que não têm uma raiz quadrada exata. E aí você vai precisar simplificar certos radicais, mas isso é assunto mais à frente, tranquilo? Então vamos lá, vamos para o exemplo 2 agora, e a partir do exemplo 2, a gente não vai precisar estar fazendo todo esse passo a passo aqui não. A gente já vai fazer ele de uma forma bem mais direta aqui para economizar nosso tempo, certo? Como eu disse, o primeiro, um pouquinho mais explicadinho, o segundo a gente vai um pouco mais direto, beleza? Então vamos lá, eu tenho que colocar em forma de fração, certo? Eu já sei que no numerador vai aparecer o número sem a vírgula, então ficaria 0,25. E eu já sei que o zero é um número à esquerda, certo? Então vai ficar somente o 25. Embaixo eu sei que vai aparecer o 1 e quantos zeros? Como aqui tem duas casas decimais, 2 zeros. Belezinha. Então, vamos lá. Aqui eu já posso vir direto para essa etapa aqui, ó. Não preciso reescrever isso daqui, certo? E isso também vai depender muito do nível de vocês, de domínio de vocês, né? Se você não se sente seguro e quer fazer o passo a passo, ótimo, fica à vontade, certo? Mas vamos lá. Extraindo as raízes aqui, quanto é a raiz quadrada do 25? Vai dar 5. Quanto é a raiz quadrada do 100? Vai dar 10. E aí, se eu dividir aqui, né? Se eu dividir, vai me dar 0,5. Lembrando que essa divisão, você só precisa pegar a vírgula aqui, ó, e volta ela uma casa decimal aqui, porque é uma divisão por 10. Beleza, tranquilo isso também, né? Então, essa raiz aqui é 0,5. Tranquilo? Outra dúvida que pode até ter surgido já aí. Vejam, eu sempre preciso fazer essa divisão para voltar ele para a sua forma decimal? Vai depender também do exercício que você está resolvendo. Se você está resolvendo uma questão, por exemplo, de um vestibular, de um concurso, sei lá de quê, e nas alternativas tem lá todas elas na sua forma decimal. Então você precisa fazer a divisão novamente no final, certo? Se nas alternativas estão em forma de fração, o que pode acontecer, então você para logo quando você determinar a fração. Beleza? Tranquilo? Entendido isso? Então, bora seguir aqui. Ó, seguindo com mais exemplos, né? Por exemplo, a raiz quadrada do 0,49. Então aqui, ó, a gente já começa a visualizar o que vai aparecer. Vai aparecer em cima, na minha fração, o 49. Vai aparecer embaixo o 100. Não é isso? Ó? O 1 seguido de dois zeros, porque tem duas casas decimais. E aí, ó, moleza. Raiz quadrada do 49 dá 7. Raiz quadrada do 100 dá 10, certo? Então, fazendo a divisão aqui, ó, voltando uma vez aqui, a minha vírgula, vai dar 0,7, certo? Voltando uma casa decimal só. Raiz quadrada de 0,36, mesma situação, galera. Ó, em cima, né, apareceria 0,36, o 0 é desprezível, ficando somente o 36, beleza? Embaixo, o 1 seguido de novo de dois zeros, belezinha? Então, ó, raiz quadrada do 36 vai dar 6. Raiz quadrada do 100 vai dar 10. E aí a gente faz a divisão novamente aqui. Então vai ficar 0,6. Beleza? Tranquilo, né? E só mais um exemplo para a gente finalizar os nossos exemplos e depois vamos resolver um exercício, certo? Se não vier zero aqui no início, como é que eu procedo? Se ao invés do zero for outro número, a gente vai proceder da mesma maneira, certo, gente? Então, por exemplo, a diferença é que aqui eu vou colocar o 121. Opa, lá vai eu colocando vírgula, não tem mais vírgula aqui. Certo? Então, quando eu tiver raiz quadrada de 1,21, corrigindo aqui, 1,21, certo? Eu vou escrever todos os três dígitos aqui. Se aqui fosse o zero, né, como nos exemplos anteriores, eu não colocaria. Embaixo vai aparecer o 1 e quantos zeros? Dois zeros também, ó. O que vale, o que manda no número de zeros são a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula e não antes, beleza? Então, sobre 100. Aí vamos lá, vamos calcular as raízes. Quanto é a raiz quadrada do 121? Com certeza é 11. Não é isso? 11 vezes 11 dá 121. Raiz quadrada do 100, a gente já sabe que é 10. Para fazer a divisão, ó, voltando uma vez a vírgula aqui em cima, vai dar 1,1. Se vocês têm dúvida também nessas divisões, né, eu aconselho a vocês que façam, armem a continha aí, ó. 11 dividido para 10. Mas divisões e multiplicações por 10, a gente nem precisa armar continha, a gente faz direto, certo? Então, o resultado aqui vai ser 1,1.
21. Tranquilo? Então, para finalizar o vídeo, né, a nossa videoaula, nós vamos ver só a resolução desse exercício aqui, ó. A raiz quadrada do número 1,44 está localizada entre 0 e 1, 0,5 e 1,2, 1,1 e 1,3, né? Ou 1 e 1,1. Né? Então, eu quero o intervalo onde ela está localizada, certo? A gente vai considerar aqui nesse modelo de exercício que são, por exemplo, assim, intervalos abertos. Né? Entre 0 e 1, o 0 e o 1 não conta. Entre meio e 1,2, né, o 0,5 e o 1,2 também não contam. Certo? Entre 1,1 e 1,3, eles dois também não contam. Certo? A gente vai considerar aqui intervalos abertos. Certo? Feita essa observação, a gente vai calcular essa raiz quadrada aqui. Ó. Raiz quadrada de 1,44. E aí é moleza, não é? Então, ó, transformando em fração, vai ficar 144 em cima e 100 embaixo, certo? E extraindo as raízes, a do 144 é 12. Não é isso? 12 vezes 12 dá 144. A do 100 a gente já sabe que é 10, ok? E fazendo a divisão novamente aqui, ela vai dar 1,2. Ok? Vai dar 1,2. É esse resultado aqui. Então, eu quero saber, esse 1,2, ele está entre quais números desse aqui? Entre 0 e 1? Entre meio e 1,2? Né? Lembrando que esse 1,2 ele não conta, ele não entra nesse intervalo, a gente já disse isso lá no comecinho, certo? Entre 1,1 e 1,3 ou entre 1 e 1,1. Se você tem dúvida nisso aqui, pessoal, é só imaginar a reta aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui o inteiro 1, né? Eu tenho aqui 1,1, 1,2, 1,3. Não é isso? Ó? Então, esse 1,2 aqui, ele está exatamente entre 1,3 e 1,1. Tranquilo aí também de visualizar essa alternativa. Né? Então, nosso gabarito aqui vai ser letra C. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, certo? Se ficou alguma dúvida, pode deixar abaixo nos comentários aqui, que eu vou responder vocês, beleza? E, para finalizar, aquele pedido básico, reforçar aquele pedido básico, né? Para você se inscrever aí no canal, ativar o sininho para não perder os conteúdos novos, certo? E aí, deixar aquele joinha no vídeo também para dar a força para o nosso canal, beleza? Então, tchau, tchau e até a próxima.